Você está pronto para uma revelação surpreendente? Então se prepare, enquanto descobrimos os segredos escondidos do Jardim do Éden neste vídeo e descubra o que realmente aconteceu de uma maneira simples e fácil de compreender. Esta é uma história que você não vai querer perder. Começamos. O Jardim do Éden é o paraíso mencionado na Bíblia, onde Deus colocou Adão e Eva, os primeiros seres humanos. O nome Éden possivelmente significa planície na Acádia, de acordo com a narrativa bíblica. O jardim era um lugar exuberante e abundante, frequentemente chamado de Jardim de Deus. O livro de Gênesis descreve a localização do jardim como sendo ao leste de Éden. Na história, Adão foi o primeiro homem criado por Deus, e quando Deus viu sua solidão, Deus criou Eva como companheira de Adão. O jardim era o local deles. Compreender o jardim requer considerar sua localização, os personagens envolvidos e os eventos ocorridos lá. Todos esses elementos contribuem para nossa compreensão do Jardim do Éden no contexto bíblico. A narrativa bíblica do Jardim do Éden pode ser encontrada em Gênesis. O jardim é descrito como estando em Éden, mas o texto original em hebraico indica que deveria ser traduzido como o jardim em Éden, não o Jardim de Éden. Os estudiosos debateram a localização real de Éden, mas muitos acreditam ser na Mesopotâmia, uma área conhecida por seus sistemas de irrigação antigos e pelos rios Tigre e Eufrates. Embora a localização exata do Jardim do Éden permaneça incerta, sua significância está em ser o lar idílico onde Adão e Eva viveram em perfeita harmonia com Deus. Isso simboliza a relação entre a humanidade e o divino e serve como um lembrete poderoso da beleza e pureza que existia antes da introdução do pecado no mundo. O que aconteceu lá? No começo, Adão se viu cara a cara com Deus. Deus havia formado o corpo de Adão do pó da terra, mas estava sem vida até que Deus soprou nele. Então Adão ganhou vida e percebeu que sua vida vinha de Deus. Embora Deus seja invisível, Deus sempre se revelou para que o conheçamos. Deus se revelou a Adão, aparecendo em uma forma visível. Isso é uma teofania, onde Deus se mostra para criar um relacionamento. Deus se apresentou como nosso Criador e dono. Deus nos criou à sua imagem e temos um grande valor para Deus. Deus nos trouxe propositadamente à existência, e à medida que o conhecemos, descobriremos o propósito para o qual Deus nos criou. O Jardim do Éden, de acordo com a Bíblia, Deus plantou um jardim chamado Éden no Oriente, onde Deus colocou o homem que ele havia formado. Deus levou o homem e o instalou no Jardim do Éden. Embora não conheçamos a localização exata deste jardim, era um lugar real perto dos rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque. Você não está onde está por acidente, mas pelo plano e propósito de Deus. Assim como Deus preparou um lugar para Adão e o colocou lá, Deus faz o mesmo por nós. A Bíblia nos diz que Deus determinou os lugares específicos para nós vivermos. O lugar onde Deus nos coloca pode não ser perfeito, assim como o Éden era susceptível ao mal. No entanto, não há lugar melhor para estar do que onde Deus nos colocou. Nós não estamos lá por acaso, mas pelo plano e propósito intencional de Deus. Assim como Deus confiou a Adão a responsabilidade de nomear os animais e cuidar do jardim, o trabalho é um presente valioso de Deus, e Deus se agrada do que fazemos. Deus criou uma mulher para Adão a partir da sua costela, e quando duas pessoas se casam, Deus invisivelmente faz a mesma coisa que fez por Adão e Eva no jardim, unindo-os e dizendo: aqui está o parceiro que eu fiz para você. Deus visitou o Jardim do Éden para estabelecer um relacionamento com Adão e Eva. Deus não se impôs a eles, mas deu a eles a escolha de ter um relacionamento de fé e obediência em seu amor. Deus deu a Adão um único comando: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Gênesis 2:17. Este comando tinha o propósito de proteger Adão do mal, pois tudo o que Deus havia criado era bom. Assim como Deus preparou um lugar para Adão e o colocou lá, Deus faz o mesmo por nós. Deus criou tudo de bom e deseja que tenhamos um relacionamento com Ele, guiados pelos seus amorosos mandamentos. A origem do mal não é totalmente explicada pela Bíblia, mas revela onde começou. Deus criou o mundo visível e um reino invisível no céu, cheio de anjos. Um desses anjos era o diabo, que se tornou orgulhoso e tentou derrubar Deus. A rebelião dele falhou, e ele foi expulso da presença de Deus e desceu à terra. Desde o início da história humana,
um inimigo estava determinado a destruir o trabalho de Deus. Seu primeiro objetivo era introduzir a humanidade no conhecimento do mal. Satanás entrou no jardim para recrutar a raça humana para se rebelar contra Deus. Como os espíritos são invisíveis, Satanás apareceu como uma serpente sedutora para se comunicar com o primeiro homem e mulher. Em vez disso, ele se passou por um amigo e começou a questionar o comando de Deus. Será que Deus realmente disse: "Não comam de nenhuma árvore do jardim"? Gênesis 3:1. Ao semear dúvidas na mente de Eva, então ele sugeriu que Deus havia exagerado as consequências da desobediência. Certamente vocês não morrerão. Gênesis 3:4. Basicamente, ele insinuou como uma única ação de desobediência poderia levar a algo tão drástico como a morte. No entanto, sua terceira sugestão inclinou a balança para Eva e seu marido. Adão e Eva desejavam esse conhecimento do mal, então eles desobedeceram ao comando de Deus e obtiveram o que queriam. Nós temos lidado com as consequências desde então. A esperança em uma maldição. Deus disse à serpente: "Maldita sejas." Gênesis 3:14. Quando algo é amaldiçoado, está destinado à destruição. Então, quando Deus amaldiçoou a serpente, Deus declarou que o mal não prevaleceria. Portanto, Adão e Eva devem ter sentido grande alegria quando Deus falou de um libertador que esmagaria a cabeça da serpente. Em seguida, Deus direcionou sua atenção para Adão, dizendo: "Maldita seja a terra por tua causa." Deus redirecionou a maldição longe de Adão, permitindo que ela caísse sobre a terra, em vez de diretamente sobre ele. Ao fazer isso, Deus criou uma oportunidade para a reconciliação futura. No dia em que Adão pecou, ele experimentou a graça e a misericórdia de Deus. A maldição que deveria ter caído sobre ele foi redirecionada para outro lugar, fora do jardim de Éden, a espada do julgamento. Depois de serem expulsos do Éden, Adão e Eva enfrentaram um mundo duro e perigoso. Eles começaram a experimentar os efeitos do envelhecimento, dor e a horrível realidade da morte da qual Deus os havia avisado. Deus colocou querubins, representando seu julgamento e santidade, juntamente com uma espada flamejante na entrada do jardim, bloqueando o acesso à árvore da vida. Deve ter sido uma visão aterrorizante. Agora, imagine estar ao lado de Adão e Eva fora do Éden, olhando para os anjos e a espada flamejante do julgamento. Não há como voltar à presença de Deus. Se você tentar, a espada o derrubará. Mas então alguém emerge da presença de Deus e fica ao seu lado. Ele se vira e se aproxima da espada flamejante. Você se encolhe enquanto assiste. A espada brilha para lá e para cá, e você antecipa o que acontecerá com ele. No entanto, ele continua andando, resoluto e firme. A espada o atinge e ele morre. Seu corpo se quebra, mas ao quebrar, a própria espada se despedaça. A espada que o matou jaz em pedaços no chão. O caminho de volta à presença de Deus e a bênção se abre por meio de sua morte. Isso é o que aconteceu quando Jesus morreu. O julgamento que nos impede de estar na presença de Deus recaiu sobre ele. Foi totalmente gasto e exausto nele. E finalmente, a espada do julgamento de Deus se quebrou nele, abrindo o caminho para a bênção de Deus para todos que optam por se aproximar. O que você pensa sobre a realidade do Jardim do Éden? Comente abaixo e inscreva-se para mais.